Oi, família, bom dia. Um dia ótimo, um dia maravilhoso. Vamos orar. Pai, como o Senhor sabe, eu costumo fazer a leitura antes, uma reflexão, para depois falar sobre o assunto. Pai, minha mente, meu coração está tão cheio de coisas, Pai. Eu não quero falar nada. Eu não quero que as pessoas me ouçam, Pai. Eu quero te pedir para que elas ouçam somente a Ti, o Teu Espírito, Pai. Que eu fale aquilo, Pai, que o Senhor colocar no meu coração, mas não da minha forma mental, mas da minha forma de inspiração pelo Teu Espírito Santo. Pai, perdoa os meus pecados, te agradeço pelas graças que tenho recebido. Como eu quero ser, Pai, usado por Ti para essa obra. Essa obra tem a finalidade, Pai, de pregar a Tua palavra, entregar a correspondência a todos quanto este vídeo assistirem, Pai. Agradeço pela minha igreja, pelos pastores da minha igreja, pelos 40 dias de jejum de palavrão que estamos fazendo, pelos 40 dias de jejum e oração pela família, uma família inabalável. Abençoa a minha família, Pai, meus filhos, meus netos. Abençoa também minha esposa, meu casamento, todos os meus irmãos, meus parentes e também os internautas, Pai, que assistiram esse vídeo. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Lucas escreve esse relatório com tanta perfeição, né, que é difícil de a gente encontrar palavras. Logo, Paulo está em Éfeso, passou 2 anos e 3 meses em Éfeso, um pouco mais, um pouco menos. Pregou a judeus e gentios. Houveram batalhas espirituais tremendas. Paulo depois escreve uma carta aos Efésios profunda, explicando todo o plano de Deus. Ali nós temos uma visão muito boa, porque era uma cidade muito grande. No Brasil, por exemplo, nós temos São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são as cidades que mais se destacam, né? Tinha o Porto, não sei se muitos conhecem o Porto do Rio de Janeiro, mas aqui no Porto de Janeiro, no passado, haviam muitas boates de prostituição. Logo ali no Porto, os marinheiros desciam ali, havia uma prostituição ali muito grande, porque vinha gente de todos os lugares diferentes, né? E havia também muito comércio de lembranças, né? Como às vezes a gente vai na Bahia, estive na Bahia, lembrei de você, não tem umas coisas assim, umas lembrancinhas que a gente compra? Então, em Éfeso tinha também as miniaturas dos deuses. Ártemis tinha um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Ártemis, que eles diziam que ela tinha caído do céu. É a mesma Diana, só que com uma característica diferente. Também a imagem da justiça, né? Aquela é um comércio muito grande, como quem vai no Cristo Redentor, compra uma porção de lembrancinhas, né? Tinha os artífices que construíam aquilo ali, geravam um lucro muito grande. Haviam muitos artesãos que trabalhavam na confecções de santos, de imagens, de miniatura, um comércio muito grande para as pessoas que gostam de se apegar à imagem, né? Amuletos, talismã, né? Tem lá no cantinho da sua casa, bota lá no seu comércio, né? Tem muitas pessoas que gostam desse tipo de se apegam a isso, né? E Paulo estava ali pregando Jesus, que é o contrário de tudo isso. Não precisa nada disso, você só crê pela fé que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor de todas as coisas. E também acontecia muitos milagres.
Como aqui também acontece muita gente que pratica ocultismo, esoterismo, budismo, são as religiões, né? São as religiões, cada um com a sua religião. Mas o que Paulo está pregando ali é que não tem religião, que é o que Jesus combateu, a religião. Na época de Jesus haviam lá os fariseus, os saduceus, cheios de regras, cheios de leis, né? E Jesus veio com uma lei nova: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para nós isso é muito difícil. Na minha infância, não podia passar embaixo de escada, não podia passar embaixo do varal, né? É lógico, o pintor, que é o pai lá, está em cima da escada, os filhos correndo embaixo da escada, ele fala para não passar porque aquilo traz mau agouro. Aí se acontece alguma coisa, esbarra na escada, cai lá de tinta, o pai enfia a paulada na criança, a criança vai acreditar que traz mau agouro mesmo. A mãe que lavava aqueles lençóis, botava para quarar em cima da grama, né? As crianças correndo, brincando de pique, passava correndo por cima do lençol, vinha com a mão toda suja de terra, passava no lençol que estava pendurado no varal, e a mãe falava: ó, não passa por baixo do varal não, que traz mau agouro. A criança não acreditava, quando passava lá, metia a mão, sujava o lençol da mãe, a mãe enfiava a mão, um mau agouro tremendo, nunca mais passava embaixo do varal, né? São essas coisas, mas houve também muitas pessoas que eram dessas religiões, que abandonavam essas religiões, como acontece hoje em dia, né? Por exemplo, o macumbeiro que pratica um monte de coisa, ele larga e aceita Jesus, vai para o evangelho, porque ele queima todos aqueles livros que ele tinha. O católico, que era cheio de imagens, ele quebra aquelas imagens, joga fora e vai para ser evangélico. Mas se isso não acontecer dentro do coração, ele vai voltar a fazer as mesmas coisas, né? Tem que se libertar daquilo dali e não voltar a praticar as mesmas coisas. É porque as pessoas têm a tendência de seguir homens, né? E quando ela segue o homem, ela sempre se arrebenta. Agora a gente leu o capítulo 19 até o verso 22. Nós vamos começar agora no verso 23, que fala exatamente desse tumulto com os ourives, né? Vamos ler capítulo 19 de Atos, verso 23. Tumulto em Éfeso. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho era como era chamado a igreja, né? Depois vieram outros nomes, tem várias denominações agora, mas no princípio era chamado o caminho da verdade. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, o Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também deu o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Ourives chamado Demétrio
Cada profissão tinha sua associação de classe, como hoje nós temos os sindicatos, né? E Demétrio era provavelmente o líder responsável pela corporação dos artífices de miniaturas de imagem de Ártemis, nome grego da deusa romana Diana. A Ártemis Efésia, no entanto, era muito diferente da deusa greco-romana. Tinha assumido as características de Cibele, a deusa mãe da fertilidade, adorada na Ásia Menor e atendida por muitas sacerdotisas prostitutas. Eram mulheres que ficavam nos templos para servir os homens que lá chegavam. Eu vou fazer uma comparação aqui. É como se fosse as termas, que estão lá as mulheres, os homens chegam de viagem, aí vão para as termas que tinham ali ali na Praça Mauá, naquela região ali onde os navios ancoravam, porque Éfeso tinha muita proximidade com o mar, né, o mar Egeu, tinha um rio chamado Cáster, e ali haviam muitos locais, por exemplo, o templo de Ártemis parece que tinha 1000 prostitutas cultuais trabalhando lá. Os navios que chegavam ali era um grande empório do mundo, onde se comprava e se vendia muita mercadoria, inclusive essas miniaturas do templo, né, da deusa, e as pessoas que chegavam ali levavam para suas cidades. Então tinha uma fartura muito grande de dinheiro naquele lugar. E é por causa disso que Demétrio logicamente ia perder uma fortuna. A deusa mãe da fertilidade, adorada na Ásia Menor e atendida por muitas sacerdotisas prostitutas. Um meteorito pode ter servido de matéria-prima da imagem de Ártemis, que supostamente era trabalho celestial. Alguns têm identificado como alvos de avestruz os objetos que cobrem o torso da imagem. Tem-se achado em Éfeso reproduções da imagem original. Os arqueólogos têm achado lá muitas reproduções, né, do tempo do imperador Domiciano, que foi de 81 a 96 depois de Cristo. Então você vê que tudo isso está acontecendo, não é 300 anos depois, não. É 20, 25, 30 anos depois. Né? Porque Atos é uma continuidade do trabalho de Jesus. Uma boa parte do lucro, como o templo de Ártemis, era uma das 7 maravilhas do mundo. As pessoas vinham de toda parte para vê-lo. Hoje em dia as pessoas vão em São Paulo para ver o templo de Salomão, né? As pessoas são assim. As pessoas são assim. Vai todo tipo de gente lá, ou você acha que vai só evangélico? Não. Até muito católico, macumbeiro, espírita, vão lá para ver, para apreciar, né? E isso acontecia no passado, é a mesma coisa. Os seres humanos são os mesmos. Então, agora a gente está vendo que está acontecendo um tumulto. Arrastaram Gaio e Aristarco para o teatro, tinha um anfiteatro, né? Bom, a assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Muitos foram muitos judeus também foram, eles queriam deixar claro que eles não estavam associados aos cristãos. Porque dentro do próprio grupo judeu, haviam os que haviam aceitado Jesus como Senhor, como Filho de Deus, e outros não. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, o Alexandre era o escriba. Ele fez sinal, pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Lucas escreve detalhadamente, né? O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios,
Quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos. E há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar para a Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Veja que Lucas está ali. Ele está presenciando aquilo tudo. O relatório que ele está escrevendo é presencial. Ele colocou o nome das pessoas, ele colocou quanto tempo Paulo ficou ali. Ele escreve esse relatório com muita clareza, né? Navegamos, eu e eles, navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Lucas está ali. E isso não aconteceu 300 anos depois, não. Como muitas pessoas gostam de colocar mentiras na Bíblia que não existem. É que nós, muitas vezes, não lemos, não entendemos. Aí, olha só, a ressurreição de Eutico em Troade. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Lucas era médico, deve ter visto a queda, viu a queda, estava lá, viu que o rapaz estava morto. Incrível, né? Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontramos em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Que o Senhor nos abençoe. Ficou muito claro, não ficou? Lucas está ali o tempo todo. Lucas conheceu os apóstolos. Lucas viveu várias das histórias que Paulo viveu. Escreveu esse relatório para Teófilo, que hoje chegou a nossas mãos,
Está tudo muito claro sobre os deuses, como é que as pessoas se comportavam no passado. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, não é? E Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. É indiscutível que Jesus vai voltar. E cada um vai ser julgado individualmente, porque a salvação é individual. Quem quiser continuar dizendo que a Bíblia é mentira, que não é problema de cada um. Quem quiser continuar se agarrando à religião, é problema de cada um. Eu sigo a Cristo, eu sou Bíblia, eu quero cada vez mais estar dentro da palavra, praticando a palavra, entregando a mensagem, fazendo o meu papel de servo inútil, porque nada mais faço do que a minha obrigação se entrego a mensagem. Você que está recebendo a mensagem, faça o uso direito da mensagem. Não siga qualquer vento de doutrina, não siga qualquer homem, não deis ouvido a qualquer espírito, antes testai-o. O espírito tem que declarar que Jesus é o Filho de Deus, é o único Senhor, é o único Salvador, veio em carne, viveu entre nós, morreu por nós. Ele não foi só um iluminado, igual muitas pessoas gostam de dizer, um espírito iluminado. Ele é o Filho de Deus e nós somos aceitos como Filho de Deus por meio de Jesus, nosso Senhor. E que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado, Pai. Eu, teu filho, Thales Vicente Ferreira, que declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, o único na minha vida, Pai. Eu peço para que o Senhor não me desampare, não me deixe sozinho, tome conta de mim, perdoe os meus pecados, as minhas desobediências, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito. Um beijo.